Vou botar pra gravar aqui. Eu acho que foi. Dessa vez, tomara que vá. Antes de tudo, para não esquecer de novo, igual esqueci nas outras turmas, de me apresentar. Prazer, eu sou Edson Filho, Edson Dias, né? Vou ser o novo professor de vocês daqui em diante nessa nova jornada nossa. E do que vocês precisarem, eu vou deixar meu celular no final. Quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pode entrar. Eu só não garanto que eu vou responder na hora, porque eu não fico muito no WhatsApp. Eu faço outras. Eu geralmente estou trabalhando, então não fico muito. Mas vou tentar responder o mais rápido possível. Eu vou deixar os dois. Se não entrar em um, entra em contato no outro, porque acho que o outro é mais fácil de responder. Eu vou ser o novo professor de português de vocês. Eu não sou de Linhares, por enquanto. Eu sou do interior do estado, aqui do Espírito Santo, uma cidadezinha bem simpatiquinha, chamada Alegre. Não sei se vocês já ouviram falar. A gente tem um IFES aqui também, que antes era EAFA, né? E temos a UFES. A UFES aqui quem sabe algum dia, daqui uns 2 anos. 2 anos vocês não estejam aqui. A UFES aqui é bem legal, tem vários cursos muito interessantes, mais voltado para a área agrotécnica, mas tem física, matemática, vai que informática, inclusive o nutrição também. É um dos cursos mais bem avaliados. Sintam-se livres para me interromper a hora que quiser. Teve alguma dúvida? Pode perguntar, não precisa de ficar. Ai, não, comigo não tem essa não. Teve com dúvida, pode perguntar. Se eu estiver numa linha de raciocínio, eu peço para esperar só um pouquinho para eu completar. Mas podem ficar à vontade. Se ficar com dúvida e tiver vergonha de perguntar, anota num cantinho do caderno e me manda mensagem depois, ou então escreve, que aí eu fico de olho aqui. Ou não, né? Mas provavelmente eu vou ficar de olho aqui. Aí tem dúvida, pode perguntar. E fiquem livres para participar, fazer comentário. Não entendeu? Pergunta. Ou então fala, professor, repete lá. Eu repito uma, duas, três, quatro. Ei, Áurea, tudo bom? Eu repito quantas vezes for preciso. Beleza? Vocês chegaram a dar uma lidinha no material que eu disponibilizei para vocês? Ou ainda não? Ah, sim, o Billy leu. E o que vocês acharam? Fáceis, difíceis? Como é que tava? Tranquilo, show. Ah, show de bola então, Ana Paula. O que vocês preferem? Que eu explique o conteúdo inteiro ou que a gente vai esmiuçando assim? Eu explico e no final vocês perguntam? Ou então vocês perguntam de uma vez e a gente fica só para tirar dúvida? Eu estou aqui à disposição de vocês. O que vocês preferem? Ah, show. O material. Eu tô tentando. Eu não sei se posso. Eu tenho que ver se eu posso ainda, né? Porque não depende de mim. Mas eu tô tentando deixar o material mais bonitinho. Assim, tá legal, tá ok. Mas eu tô tentando deixar mais bonitinho, com. Não sei, né? Mais legalzinho. Só que eu tenho que ver com o pessoal. Então essa semana e dessa quinzena e da próxima, eles estão mais ou menos padronizados assim. Mas vamos ver como é que fica. Pessoal, vamos iniciar então, metendo bronca? Vamos lá, primeiro a gente começa vendo o que é literatura. Pra não. Ai meu Deus, o troço tá desligado. Agora foi.
Pra gente não ficar enrolando, eu vou dar uma, ao invés de ficar lendo, eu vou dar uma resumida legal aqui, pra gente poder dar início. Então vamos lá, literatura para quê? Quando a gente fala de ser humano, quando a gente fala de linguagem, quando conversamos, nós estamos fazendo. O que ficamos sempre. Então, o que a gente vai fazer com as notas? Vai ser duplicada agora no segundo semestre. Então, tirou 50, ficou com 100. Tirou 30, 60. É isso. 40, 80. Entendeu? Aí a nota vai ser duplicada. Ei, Maria Luísa, boa tarde, tudo bem? Então vamos lá. A literatura, ela é importante por N motivos. Quando a gente fala de literatura, a gente vai começar falando de literatura para depois dar início a outras questões. Quando falamos de literatura, falamos de vários assuntos e isso envolve muito o nosso modo de pensar. Por exemplo, se eu tenho uma opinião sobre determinada coisa, eu tenho que saber o porquê de eu ter aquela opinião. Por exemplo, eu acho que tal coisa é ruim. Por que disso? Então nós temos que sempre estar questionando, sempre temos que questionar as coisas. Aí vocês perguntam, tá, e o que a literatura tem a ver com isso? Porque literatura é um monte de livro antigo, não tem necessidade. Aí eu digo para vocês que é justamente o contrário. Por exemplo, quando vocês vão fazer uma prova de vestibular, né? Quando a gente vai fazer vestibular, Enem e tudo mais, cai literatura. Mas a literatura, ela não é importante, isso daqui é legal. A literatura, ela não é importante porque cai no vestibular, mas ela cai no vestibular porque ela é importante. Então, quando a gente fala de literatura, nós estamos falando de outros aspectos da realidade. O que vai propiciar a gente, o que vai deixar a gente, nos dar a habilidade, ou melhorar a habilidade, né, de fazer inferências, ou seja, eu supor a partir de alguma realidade, melhora o raciocínio, a cognição, o pensamento crítico, que é muito importante. Por exemplo, se alguém fala para mim, eu sou contra isso porque sim. Então, o que que acontece? O porquê sim a gente sabe que não é resposta para nada. As pessoas falam, mas sempre tem um porquê do porquê sim. Então é muito importante a gente saber, a gente ter esse pensamento crítico. Tá, eu gosto disso, mas eu gosto disso por quê? Aí vamos colocar num campo em que todo mundo conhece, essa questão de direita e esquerda da política. Eu sou de esquerda. Tá, mas eu sou de esquerda por quê? Eu já li as coisas de direita para saber se eu não sou de lá? Ou então eu sou de direita. Eu já li as coisas de esquerda para saber? Então a gente tem que estar sempre bem inteirado, sempre sabendo muito das coisas. Por exemplo, eu sou protestante. Por que eu sou protestante? Porque eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Tá, beleza. Você já leu sobre outras religiões para conhecer? Não que você vá pertencer a outras religiões, mas talvez para conhecer e tudo mais. Não, nunca li, não tem interesse. Beleza, é um direito que cada um tem. Mas agrega conhecimento. Quando vai conversar, a pessoa percebe que vocês possuem um nível diferente de pensamento crítico. Tem gente que já desenvolve isso naturalmente, né? Mas tem gente que precisa de estímulo. E um dos melhores estímulos... consegui. Eita. Um dos melhores estímulos que vamos ter é a literatura. Uma das funções da educação é aparelhar o indivíduo para que ele se constitua cidadão e ser autônomo. Ou seja, o cidadão, a pessoa, ela tem que conhecer a si mesmo, ter uma visão crítica do que o cerca e tomar atitudes e decisões no mundo baseado no seu conhecimento.
Então, por exemplo, se eu vou agir de uma certa forma, por que eu vou agir dessa forma? Isso é uma... Quem for trabalhar em alguma empresa algum dia, né? Não, a gente nunca sabe do futuro, mas, por exemplo, quem for trabalhar em alguma empresa, vai ouvir muito falar de proatividade. Quando a gente diz proatividade, nós estamos falando de duas questões. A primeira é não deixar que o mundo imponha, o mundo assim, que o externo imponha a vocês como agir. E vocês só reagirem ao externo. E a segunda, quando falamos de proatividade, é eu tomar decisões, tomar medidas baseadas nos meus conceitos, nos meus preceitos, nos meus princípios. Então, sempre que eu ajo, eu tenho que agir de acordo com o que eu sei. E se eu não sei de nada, como é que eu vou agir? Fica aí a questão. E um dos pontos importantes da literatura é o fato de que ela é um relance do passado. O que eu quero dizer com isso? Vocês com certeza já viram em linguagem que isso a gente vê no sexto ano, no início do primeiro também. Quando a gente fala, sempre que a gente fala, nós não estamos aparecendo com coisas novas. A maioria do que falamos, quase tudo do que falamos, do que pensamos, é baseado em o que outras pessoas falaram, o que outras pessoas pensaram. E a literatura ela é importante por isso, para sabermos no que as pessoas se baseiam, a partir do que elas estão falando, para conhecermos a história, porque a história que a gente conhece no livro didático é um ponto de vista. A história da literatura é um outro ponto de vista, e dependendo da situação, é até um ponto de vista melhor do que um livro de história que vocês compram, por exemplo, História do Brasil. Quem for comprar a História do Brasil vai ler sobre o Floriano Peixoto, acho que é Floriano Peixoto, que vai ser um ponto, beleza. Mas aí se vocês optarem por ler, por exemplo, Machado de Assis, ou então Lima Barreto, em O Trecho e Fim de Policarpo Quaresma, vocês vão ver que eles vão trazer um outro ponto de vista sobre o Floriano Peixoto, que geralmente nos livros não vão trazer. O livro é uma coisa mais objetiva. A literatura, ela é mais pessoal. Então é isso que a gente vai ver. O estudo da literatura é a arte da palavra. Muito bem, a matéria-prima da literatura, como a gente sabe, é a linguagem. Ou seja, eu escrevo para alguém ler. Eu tenho um porquê de escrever, o meu objetivo é que alguém leia. Mesmo, por exemplo, eu tenho uma conta no Twitter e eu não tenho nenhum seguidor. Mas todo dia eu vou lá, bati o mindinho na mesa. Nossa, que delícia, a gente ama isso, né? Pisei no Lego. Vou lá e comento no Twitter. Eu sei que ninguém vai ler. Mas eu comento porque eu quero escrever, porque eu quero colocar aquilo para fora. E se eu escrevo é porque, nem que seja eu, algum dia, quem sabe, vá ler aquilo. Ou então eu leio no momento que eu estou escrevendo. Então toda leitura tem o seu objetivo, tem o seu ponto. E quando escrevemos, nós escrevemos de um ponto de vista pessoal. Sempre é assim. Nunca tem essa questão de eu sou isento. Não tem. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa é a partir de um ponto de vista, de uma ideologia. A escolha de palavras é a partir disso. Então, quando nós escrevemos um texto, quando lemos um texto, temos ali uma escolha de palavras. E aquela escolha de palavras é baseada em alguma coisa. Se tem mais adjetivos, por exemplo, vamos ter uma escolha de palavras, vamos ter uma linguagem mais subjetiva, ou seja, a partir do meu ponto de vista. Agora, se tem mais termos técnicos, menos adjetivos, advérbios, por exemplo, vamos ter uma linguagem mais objetiva, mais direta ao ponto, que é isso que vamos ver hoje. A literatura aqui, ela reflete a realidade, mas não necessariamente precisa ser fiel a ela. É isso que eu falei com vocês, a partir do ponto de vista do escritor,
O escritor geralmente vai escrever para um leitor e um bom escritor ele sabe que... Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. E o bom escritor sabe que... sabe orientar o leitor para o caminho que ele quer ir. Então, nada é por acaso. E partindo desse princípio, a gente chega num conceito muito importante, que é o conceito de quê? O conceito de conotação e denotação. Vocês já ouviram essas duas palavrinhas, não já? Alguém que lembra o que é conotação e o que é denotação? Muito bem. Quando a gente diz conotação, estamos mais ligados ao sentido subjetivo que damos às coisas. E quando falamos de denotação, estamos falando de um sentido mais geral, de uma forma que todos entendam. Parece complicado, mas vamos olhar aqui, olha só. Para estudar literatura, é essencial a gente compreender alguns conceitos, como de denotação. Eita! Como de denotação e conotação. Deixa eu tirar da tomada aqui, só pra... vai que, né? Como de denotação e conotação. Ler e comparar os textos, obras de arte, criações, estabelecer diálogos entre a literatura e manifestações artísticas variadas, como as artes plásticas, o teatro, o cinema, os vídeos, relacionar textos literários ao contexto de produção, compreender os signos, não aqui é signo astral, tá, pessoal? É signo de significado. Os signos e sentidos são estratégias que utilizamos para poder falar, para poder escrever, para poder optar nas escolhas das palavras. E toda palavra, ou quase toda palavra, tem um potencial significativo. O que isso quer dizer? Que ela é polissêmica, quase toda palavra é polissêmica. Nossa, Edson, que palavra difícil! Facinho, vamos lá. Poli, a gente sabe que... Deixa eu mudar para um. Não. Poli, a gente sabe que vem de muito, né? Por exemplo, polígonos, ou então... Deixa eu ver, polifonia, ou... Não, essa não vai valer. Então, poli vem do sentido de muitos. E semia vem do sentido de sentido. Então, quando a gente fala de polissemia, estamos falando de muitos sentidos. E isso se dá por causa do contexto que a gente usa as palavras. Como assim por causa do contexto? Se a talarico, por exemplo, vamos lá. Antigamente não existia essa palavra talarico. E hoje em dia foi criado ou então adaptada. Um outro exemplo que a gente tem é a palavra cara. Cara. Antigamente cara era usada para fazer referência à face. Hoje em dia quando a gente fala cara, a gente já está falando de um amigo, de uma amiga. Ou então velho. Velho, antigamente se você falasse velho com uma pessoa idosa, ela ia te arrebentar. Como é que assim você me chamou de velho? Você tá louco? Perdeu a noção do juízo. Mas hoje em dia, quando a gente fala velho, a gente está falando de um amigo, correto? Então, isso mudou com... Isso mudou com o tempo. O sentido das palavras, ele varia de acordo com o tempo e de acordo com o contexto. E um outro ponto importante é o significado que aquela determinada palavra vai ser atribuída ao conhecimento de mundo. Por exemplo, se eu falar uma palavra aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Carnaval. Ai, meu Deus. Carnavalização. Muitos podem conhecer, muitos podem não conhecer.
Mas vai conhecer ou não vai conhecer, ou vai fazer uma associação do que essa palavra pode dizer? Graças ao conhecimento de mundo. Então, se você tem um conhecimento de mundo, de determinado assunto, eita, então você fica apto a entender o sentido daquela palavra, o sentido que foi usado. Vamos lá, um exemplo. Deixa eu pegar aqui um falso cognato. Se eu falo o seguinte: terrific. Vocês sabem o que isso quer dizer? Deixa eu abrir aqui a mensagem. Exatamente. Vocês sabem o que terrific quer dizer ou não? Terrific, quando a gente fala, parece terrível, não é? Uma palavra... A gente assume que seja uma coisa terrível. Mas, na verdade, terrific em inglês quer dizer formidável. E isso é graças ao conhecimento de mundo que a gente tem. Então o sentido está estritamente atrelado ao conhecimento de mundo. Pode ser, por exemplo, com palavras como... Vamos pegar. Se eu chegar para minha avó e falar assim... Deixa eu ver. Ô cara, pega o negócio lá pra mim. Minha avó provavelmente não vai entender. Por quê? O sentido que eu atribuí a essa palavra foi a partir do meu conhecimento de mundo. Ela não tem esse conhecimento de que cara quer dizer amigo. Tem, mas vamos fingir que não tem. Ela não tem esse conhecimento de que cara quer dizer amigo. Para ela, no conhecimento de mundo dela, o sentido de cara quer dizer o quê? Rosto. Entenderam mais ou menos esse sentido de léxico e conhecimento de mundo? Quem não entendeu, só perguntar, beleza? E a gente consegue, a partir disso, consegue perceber o sentido de que existe denotação e conotação. Tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que isso tem a ver? A gente tem aqui a palavra intenções, a gente vai ver ela mais pra frente. Mas quais as intenções que isso passa? Parece que está complicando muito. Vamos lá. Quando a gente fala de denotação, estamos falando de uma linguagem que é feita de maneira comum. Ai, meu Deus. De maneira comum, usual, com a significação básica da palavra. Ou seja, aqui é como se, para denotação, seria um significado compartilhado. Ou seja, todos sabem o que é? Já quando falamos de conotação, estamos falando de algo que é empregado, que é usado de uma maneira fora do usual, vamos colocar assim, fora do comum, ou com significações que vão além do diálogo, tem a ver com a simbologia aqui. Vamos lá. Se eu falo para vocês, por exemplo, vamos lá, pegar o exemplo. Tá eu e minha amiga lá na rua. Aí a gente tá andando, pá. Aí do nada ela vê o ex-namorado dela que chifrou ela. E do lado do ex-namorado tá vendo um cachorro. E tem uma pessoa do outro lado da rua. Deixa eu tentar representar aqui para vocês entenderem.
eu, ela, o namorado, cachorro, e aqui tem outra pessoa. Outra pessoa. Tá. Eu e ela, nós estamos dentro de um mesmo contexto. Ou seja, nós entendemos o que um e o outro quer dizer. Aí ela vira e fala assim. E ó, corre, se esconde, lá vem o cachorro. O que ela quer dizer? Ela está se referindo ao namorado, que ela não quer nem ver o namorado pintado de ouro. Então, quando ela fala isso, eu vou entender o que ela quer dizer. Já a outra pessoa aqui, ela vai pensar o quê? Eita, o cachorro é bravo. O cão é bravo. Então, a outra pessoa vai correr porque vai achar outra coisa. Então, cachorro, aqui, ela usou a palavra cachorro com sentido conotativo. Entenderam? Foi o emprego que ela deu a essa palavra, com sentido conotativo. Já a outra pessoa entendeu com sentido denotativo. Entendeu literalmente que o cachorro estava vindo. Cachorro aqui bravo. Au, au. Au, au. Estão conseguindo acompanhar? Sim, não ou mais ou menos? Podem me interromper mandando mensagem aqui no chat, beleza? Sai, será? Eu não tô transmitindo a tela? Esconde na fanbase. Gente, o negócio aqui não tava todo. Finge, gente, finge. Faz conta que nunca aconteceu. Então, vamos lá, recapitulando. Polissemia. Polissemia tem um sentido de muitos sentidos. Aqui o léxico, ou seja, o sentido da palavra, está relacionado ao conhecimento de mundo que a pessoa tem. Igual aqui no caso. Para essa mulher, para minha amiga, o conhecimento de mundo dela relacionado a cachorro era o ex-namorado. Para essa daqui, o conhecimento de mundo dela era o animal, literalmente. Aqui, quando a gente fala, ela não quer ver o namorado. Então ela diz: corre que o cachorro tá vindo. Aqui, cachorro, pra ela. Ei, Beatriz, boa tarde. Cachorro, pra ela e eu, aqui, pra nós dois, nós entendemos ele com sentido conotativo, ou seja, fora do comum, quer dizer, safado. Já para essa outra pessoa aqui que saiu, meteu o pé, quer dizer o quê? Sentido denotativo, sentido mais literal. Então tem essa diferença. Conseguiram entender mais ou menos? Se tiver muito complicado, para vocês assim, eu entendi o conceito, mas eu não vou conseguir gravar isso. Tem um truquezinho para vocês, não é o ideal, mas é um truquezinho maneiro. Pensem o seguinte aqui, ó. Denotativo. Sentido denotativo, sentido de verdade. Fica. Eu, pelo menos, quando eu estava aprendendo, eu pensei dessa forma para não me confundir. Então, o sentido conotativo seria o sentido de verdade, o sentido que todos saberiam, vamos colocar assim. Beleza? Show. Cadê aqui? Tá. E por mais que haja a separação desses conceitos, ou seja, ai meu Deus, não fecha não.
por mais que tenha separação desses conceitos, denotativo e conotativo, um e outro eles acabam convivendo. A gente sempre acaba empregando um e outro nas palavras. Então a gente precisa de entender o conceito. A partir disso, nós conseguimos entender o conceito de texto figurativo e texto temático. O texto figurativo tem uma íntima ligação com a linguagem Será que vai? Vai. Tem uma íntima ligação com a linguagem conotativa. Ou seja, é composto de elementos da natureza concreta, que simbolizam, que representam. Os símbolos que esse tecido traz nos conduzem a ideias abstratas, que chamamos de tema. Então, no texto figurativo, os elementos concretos dão ideias abstratas. Já o texto temático, ele traz alguma coisa de maneira objetiva. Então, aqui parece complicado de entender, mas vamos pensar dessa forma. O texto figurativo usa de linguagem conotativa. E o texto temático, denotativo. Ok? Essa diferença se dá porque quando nós falamos, nós estamos relacionando várias coisas. E dependendo da situação, por exemplo, se eu for escrever uma bula de um remédio, eu não vou querer que o meu paciente ou que a pessoa que vai usar pense, nossa senhora, o que esse cara escreveu aqui? Tem duplo sentido, triplo, dependendo. Então, eu não posso fazer um troço desse, porque senão a pessoa vai tomar de um jeito que ela acha que é o certo e vai acabar morrendo. Morreu. Então, não seria legal. E o que acontece? Para isso, usa um texto com uma linguagem mais denotativa, que tenha um sentido, que a pessoa possa entender somente de uma forma. Tome uma vez ao dia depois do almoço. A pessoa que leu isso, só se ela fizer um malabarismo muito grande para interpretar de uma outra forma. Eu não consigo nem pensar como. Mas às vezes é para depois do almoço, aí dependendo da situação, até especifica, né, o horário do almoço, ao meio-dia. Então varia muito. Aí a gente entra aqui. O que seriam então esses elementos concretos? O elemento concreto aqui seria tudo aquilo que funcionou no texto como elemento que traz em seu interior, em sua referência, um assunto. Por exemplo, se a gente fala água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a gente vai ter um texto figurativo. Por quê? Aqui. O enunciado, ou seja, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é feito de palavras concretas. Água, mole, pedra, duro, bater e furar. Só que organizamos essas palavras de forma que nos levou ao tema da persistência. Ali não está falando sejamos persistentes. A ideia que dá que água mole, ou seja, uma coisa fraca, feito com persistência, afeta algo forte, afeta algo forte, nos dá a ideia de persistência. E conseguimos entender isso através dos símbolos que nós criamos. Um outro exemplo que a gente tem são palavras, por exemplo, que a pessoa... Aqui, vamos lá. Uma narrativa em que o narrador conta que o personagem deu o grito, abriu a porta do quarto e viu um sapo na cama. Ali, esse grito é um elemento concreto, figurativo. Por quê? O grito ali deu ideia de medo. Então, nós entendemos ali com a ideia de medo, ou histeria. Eu com lacraia. Eu não grito não, mas eu tenho pavor de lacraia. Não cobra, rato, não tem nada não. Mas a lacraia eu tenho medo. Aí o que acontece? Eu fico petrificado quando eu vejo uma lacraia. Aí vocês perguntam, nossa, ele vira pedra. Não viro pedra.
mas eu fico atônito. Então vocês perceberam como eu usei palavras concretas para me referir a ideias diferentes? Ou não? Não entenderam? Quem não entendeu, só falar, tá bom, pessoal? Ok. Então, quando falamos de elementos abstratos, estamos falando de elementos que funcionam no texto para conceituar, para apresentar fatos, noções de modo mais evidente, os elementos concretos. Por exemplo, se temos conhecimento, substantivo masculino, ato de conhecer algo pela razão, pela experiência ou pela informação recebida. Aqui as palavras conceituaram o sentido de conhecimento. Então, quando a gente fala de elementos concretos aqui, estamos falando de palavras que formam um conjunto de ideias, palavras que dão uma ideia, vamos colocar assim, diferente do que entenderiam, ou que dão outras ideias. Já quando falamos de elementos abstratos, são aqueles elementos que usamos para conceituar alguma coisa, para apresentar um fato, coisas mais objetivas. Beleza? Mas aí quando a gente fala de literatura, né, de figuras de linguagem, não estamos falando estritamente da literatura, somente da literatura. Isso é possível de agregar até em outras áreas, como aqui. O que a gente tem? Qual a figura? Um cara no mar, numa piscina, no mar provavelmente, com o livro lendo. Ok, a gente presume que ele estava lendo. E ao redor dele possui vários celulares. Vamos lá, alguém poderia me dizer o que essa imagem quer representar? Tá bom, né? Agora Pra militar na reserva reservista tem que se apresentar no site. Isso é nova. Primeiro divisão. Pessoal, então vamos lá. Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Beleza. O que isso quer dizer? O que essa imagem representa? Parece complicada, né? Mas o que representa? A gente tem aqui um celular. O celular ele aparece tocando e outros celularzinhos aqui, ó. O cara tá lendo. Para ler a gente demanda concentração. Então os celulares aqui estão funcionando como se fossem tubarões, prestes a abocanhar o leitor. Ou seja, os celulares, que são elementos distrativos, tentam abocanhar o leitor concentrado. Entenderam? Então aqui esse texto tem o objetivo de conscientizar as pessoas acerca da leitura, para que quando estejam lendo não mexam nos celulares, alguma coisa assim, alguma coisa relacionada. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Podemos ir para as figuras de linguagem aqui? Eu tirei.
Muito bem, partindo desse princípio, a gente tem o sentido de sentido literal e sentido figurado. Sentido literal, sentido denotativo. Sentido figurado, sentido conotativo. Ok? A gente tem aqui, por exemplo, chorar a morte da bezerra. A gente não quer. Tô chorando a morte, não. Está acontecendo o quê? A pessoa ficou triste por alguma coisa, ela não necessariamente chorou. Então aqui as palavras estão no sentido literal, já que chorar, verter ou derramar lágrimas, sentido denotativo. Ou seja, nem todos podem entender o que seria isso daqui. Uma criancinha pegar para ler esse texto não vai entender. Mas se uma criancinha pegar para ler esse texto aqui, apesar de ter a palavra verter, ela provavelmente vai entender que está falando no sentido literal de chorar. Já que chorar a morte da bezerra, sentido figurado. Ok? Aí a gente tem todas as questões dos provérbios. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A cavalo dado não se olha os dentes. Cada cabeça uma sentença. Para bom entendedor, meia palavra basta. Quem não tem cão, caça com gato. Inês Brasil, ela é a mãe dos ditados populares, por exemplo. Quem não... Deixa eu ver aqui. Um que eu possa falar. Aqui. Ela diz, por exemplo, bora fazer. Como é que é? É aquele ditado, vamos fazer o quê? Ela não está querendo perguntar o que a gente vai fazer. Ela está querendo demonstrar que não há opções acerca de determinado assunto. Por exemplo. Aqui a gente entra no sentido no conjunto de figuras de linguagem. O que eu quero dizer com isso? Com o tempo, algumas palavras elas foram cristalizadas, ou então a partir do momento que usamos uma palavra fora do sentido literal, vamos colocar assim, que hoje em dia é bem questionável, mas a partir do momento em que usamos uma palavra no sentido literal, nós estamos fazendo um uso diferente dela, um uso de acordo com o contexto ao qual nós estamos inseridos. E isso, dependendo da situação, pode pode ser usado sem percebermos através de uma figura de... Ai meu Deus, o que eu fiz? Ah tá, esqueci que através de uma figura de linguagem. E às vezes o que dizemos, ou queremos dizer de uma forma mais poética, queremos dizer de uma outra forma, com outros objetivos, podemos fazer o uso da linguagem figurada para isso. Por exemplo, se eu digo você é linda, é uma coisa. Mas agora, se você é linda como uma flor, eu estou elogiando a pessoa, ou pelo menos a intenção é de elogiar a pessoa. Mas quando eu acrescento como uma flor, aí eu já coloco uma coisa mais subjetiva, um subjetivismo mais forte, uma ideia mais forte de que a pessoa é bonita. As duas têm basicamente a mesma intenção. Só que na segunda, para estabelecer essa ideia de comparação, utilizamos uma figura de linguagem chamada comparação, que é o quê? Que é a estratégia de utilizar termos aparentemente diferentes e aproximá-los ou relacionarmos de alguma forma. E isso vai se dar através dos comparativos. Como, tal, qual, assim como, tal, qual. Eu sou triste como um prático de farmácia. Sou quase tão triste como um homem que usa costeletas. Amar é como mudar a alma de casa. A esperança é tal qual um urubu pintado de verde. A mentira é semelhante a uma verdade que se quer esquecer que se esqueceu de acontecer. O canibalismo pode ser visto como uma maneira exagerada de apreciar o seu semelhante. Então, a comparação é obrigatório, para ser considerado comparação, é obrigatório a utilização dessas
dessas expressões comparativas. Aqui a... Não colocou ícone? Não tá precisando... Ana Carolina colocou ícone pra gente. Um bom exemplo de sentido e meio, por exemplo. Se eu falo ícone, dependendo do contexto, vocês podem entender o que eu estou falando. Por exemplo, se eu falar Inês Brasil é um ícone, é um determinado contexto. Eu consigo entender que ela é uma pessoa admirável. Já se eu falo para minha avó, a Inês Brasil é um ícone, ela vai pegar o celular e vai procurar Inês Brasil. Deve ter alguma figurinha do Brasil, né? Então ela não vai entender porque ela não tem esse contexto, ela não tem esse conhecimento de mundo que nós temos. Mas agora, se minha avó falar comigo, por exemplo, aquele menino é um pão, eu vou ficar assim, ficar matutando o que ela quis dizer. Talvez eu finja que eu entendi, talvez, mas eu provavelmente não vou entender. Então porque ela tem um conhecimento de mundo, ela tem uma experiência diferente da que eu tenho relacionada à palavra pão. Um broto. se ela fala assim, e ó, lá vem um broto. Eu vou falar assim, meu Deus, é o Victreebel do Pokémon. Então é bem relacionado ao conhecimento de mundo, por exemplo. Então comparação está relacionada ao uso dessas expressões comparativas. Como, tal qual, assim como, tal qual, tal qual. Por exemplo, tal pessoa é bonita como um pão, não é? Aí sim eu conseguiria entender o que ela quis dizer. Agora, se ela diz, a pessoa é um pão, ela fez a utilização da metáfora. Aqui, a metáfora é o quê? É uma comparação, meio que uma comparação abreviada, uma comparação sem o uso desses conectivos. Mais pra frente a gente vai estudar o que são esses conectivos. E geralmente vai se dar por uma relação de semelhança, nem que seja implícita, através de uma palavra. Eu entrei desesperado. Através de uma... Pô, mas depende do pão, ô Ana Passos. Depende, tem pão que é bom, tem pão que é ruim. Então... Mas depende da sua interpretação de pão também, né? Por exemplo, se alguém me chama de estrogonofe, eu vou ficar muito contente. É um baita elogio. Observa que essa metáfora. O mar é a vida. Este barco sou eu enquanto indivíduo. Ali, o barco é a metáfora, né? Aquilo ali é o resto da humanidade. Aí eles estão olhando pro pessoalzinho no barco. Isso daqui foi uma metáfora ao dizer que enquanto tem muita gente, por mais que não tá padrinho, enquanto tem muita gente passando dificuldade, o cara aqui tá sozinho no bem bom. Então é uma metáfora bem interessante pra gente entender. Aqui tem várias metáforas na literatura, por exemplo, girino é o peixinho do sapo, o silêncio é o começo do papo, o bigode é a antena do gato, o cavalo é pasto do carrapato. Então, aqui tá fazendo comparações, por exemplo, do cavalo ao pasto do carrapato é interessante, porque é ali que o carrapato vai comer, vai se alimentar, e o cavalo seria como se fosse o pasto. O pasto é onde o cavalo se alimenta, então é quase uma evolução. Meu Deus. Então aqui tá bem explicadinho. Se alguém tiver dúvida, quiser me interromper, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat. Jesus tocando assim. Tá, aí a gente chega no metonímio. Metonímio é complicado por causa do nome. Mas o que acontece? A metonímia ela se dá pela aproximação de dois elementos numa relação de que uma pode ser empregada no lugar da outra devido à relação de interdependência ou inclusão que se estabelece entre elas. Parece complicado, mas olha aqui.
Avestruz. Aí tem um avestruz gordo aqui, brilhoso. Servimos qualidade. Nobre, saudável, extremamente saborosa. Experimente. No anúncio, o que acontece? A gente tem uma metonímia. Por quê? A ave, no caso o avestruz aqui, é referida por meio de uma de suas características, ou seja, a qualidade dela. E com o uso da metonímia, o anúncio acentua a qualidade do produto anunciado. Ou seja, não quer servir uma ave qualquer, mas uma ave cuja carne é de qualidade. Então isso a gente pode inferir a metonímia. Pareceu complicado? Pareceu. Mas observem, se falamos... foi. Comprei cotonetes. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho. Acabou. Se eu falo comprei cotonetes, eu não estou falando... comprei hastes flexíveis de algodão. Pode ter outras marcas. Mas eu falo cotonete porque todo mundo já se acostuma a falar cotonete. Ou então... minha Gillette acabou. Aí eu usei Gillette como a marca, Gillette em si. Mas eu posso usar, por exemplo, o preço da barba da Bic. Ou de alguma outra marca. Ou eu posso trocar uma parte pelo todo. A gente viu marca para um produto. A gente tem uma parte pelo todo. Muitos não têm um teto para morar. Em vez de, muitas pessoas não têm uma casa para morar. Aqui eu usei o teto como referência à casa toda, uma partezinha da casa, para me referir à casa toda. Ou então o autor pela obra. Eu amo ler Machado de Assis. Eu amo ler os livros do Machado. Esse daqui é feio falar. O continente pelo conteúdo. Comer um prato de arroz e feijão. Então eu não peguei, eu fiz um prato, assim, moldei um prato, e arroz aqui, feijão, untei, negócio, não. Eu comi todo o arroz e feijão que eu coloquei dentro de um prato. Aí eu posso ter, por exemplo, o bonde passa cheio de pernas, as velas do Mucuripe vão sair para pescar, um par de seios caminha em minha direção, aqui relacionado à mulher, muito utilizado antigamente, hoje em dia não é mais utilizado por N... achei a caixa de cotonete. Por N razões, por N motivos. Aqui a gente tem, por exemplo, continuando. Se eu for trocar a marca pelo produto, eu amo tomar Todd. É o achocolatado que eu tomo. Mas é o Todd mesmo. Mas aí no caso eu usei Todd com sentido de achocolatado. Se eu falo chicletes ao invés de goma de mascar, ou então maisena no lugar de amido de milho. E se eu coloco maisena com Z ainda é o referência à marca, se eu não estou enganado é com Z. Acho que é. Então isso, é tipo trocar o nome do produto pela marca. Isso, perfeito. Deixa eu ver um exemplo mais recente. Se eu falo assim, por exemplo, hoje em dia. Eu comprei um Samsung, comprei um Motorola. Ao invés de eu falar, eu comprei um smartphone da Samsung. Comprei um smartphone da Motorola. Entendeu? Aí eu troquei o produto, não falei o nome do produto, o smartphone. Eu falei a marca, Motorola, Samsung, iPhone. Beleza? O artista pela obra, igual nós já vimos, né? Machado de Assis, sou alucinado por Guimarães Rosa. Eu ouço muito Billie Eilish. A Billie ali. Então eu ouço muito a Billie. Eu quero dizer que eu escuto muito as músicas dela. Aquela mulher encantada pelo cubismo. A horas que ela está aqui no museu diante de um Picasso. Picasso no caso... aqui foi errado. Picasso aqui no caso o artista. Ou então ela tomou 8 taças de vinho. Então é diferente. Aí a gente chega no conteúdo legal, que é a ironia e a antítese. Alguma dúvida aqui? Se alguém tiver, é só interromper, tá bom, pessoal? Que eu volto, sem problema nenhum. A ironia eu quero dizer exatamente o contrário do que eu disse. Por exemplo, se eu tenho o seguinte: moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor.
Aqui, quando ele diz um amor, ele faz o uso da ironia. Porque eu não quero dizer que a moça é um amor. Eu estou querendo dizer justamente o contrário. Um outro exemplo que a gente tem é: nossa professora tem uma teoria interessante. Nossa professora tem uma teoria interessante. Ela diz que ensinar é como jogar boliche. Tudo que se pode fazer é jogar a bola no meio e torcer para acertar a maioria dos alunos. Aí ele fala, ela não deve jogar. Aí esqueci o nome desse menino. Ele fala, ela não deve jogar boliche muito bem. Aí que ele usou a ironia para se referir a que a professora não ensina direitinho. Beleza? Hoje em dia muita gente confunde, né? Porque se formos nas redes sociais mesmo, a realidade ficou tão absurda que alguns comentários que antigamente consideraríamos irônicos, hoje em dia são normais. Normais, vamos colocar entre aspas. Então Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, com a interpretação, onde colocamos, o que colocamos, como colocamos, né? Porque redes sociais é bom, o assunto redes sociais é bom, mas as redes sociais em si são um perigo, dependendo do uso que a gente tem. Aí pessoal, hoje em dia tá até colocando, né? Acaba de fazer um comentário e coloca hífen, ironia. Só para deixar claro, para não sofrer hate. Vamos lá, a antítese é o que? É a aproximação entre palavras ou ideias que apresentam sentido contrário. Aqui tá ideias, mas é mais relacionado mesmo a palavras, tá? São palavras com sentido contrário. Por exemplo, dizem que não se pode ensinar truques velhos a cachorros velhos, truques novos a cachorros velhos. Felizmente eu ensinei esse ao Snirt quando ele ainda era novo. Aqui a gente tem o quê? É igual quando... Ai não. Vamos lá. Aqui a gente tem o quê? Novo, velho. Então aqui tá aproximando essas duas palavras para fazer um sentido, para construir uma graça. Então para isso a gente tem o uso da antítese. Beleza? Já o paradoxo é o quê? É o contraste de ideias. Quando duas ideias opostas se fundem em uma imagem única, inconciliável. Aí por exemplo, escuto o silêncio ensurdecedor. Meus olhos já mudos transparecem a dor que só existo sem você, sem você. Ou seja, aqui a gente tem uma imagem paradoxal, ou seja, o silêncio é ensurdecedor. Quando a gente observa aqui, nós podemos ver que ele quer dizer que a partida de alguém deixa a dor, deixa a saudade muito forte. Beleza? Já quando a gente olha para Camões, por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. O Legião Urbana tem uma música baseada nesse soneto da Fidelidade. É o soneto da Fidelidade, acho que é. De Camões. Muito bonita a música. Monte Castelo, eu acho que é o nome. E aqui a gente tem ideias opostas, por exemplo. O fogo ele arde, aqui está fogo que arde sem se ver, então a ideia é oposta de o fogo arder e não arder. Geralmente a ferida dói, e aqui ela não está sendo sentida. Beleza? A sinestesia é quando a gente tem palavras relacionadas aos sentidos, aos 5 sentidos: audição, visão, olfato, tato e paladar. Me acertei. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Não. Então, quando a gente fala... quando a gente mistura essas palavras, essas sensações, na literatura, por exemplo, a tardinha brisa no jardim, embalando as flores tão belas, exalando um doce perfume, é a primavera. Aqui a gente tem, por exemplo, doce perfume
que é o quê? Que é a mistura do paladar com o olfato. Aí aqui usou um sentido do paladar para me referir ao olfato por causa do adjetivo doce. Beleza? Outro exemplo, tem cheiro à luz da manhã. Tem cheiro à luz, por exemplo, amanhã nasce. Aqui, olfato, luz, visão, sonora audição colorida do aroma. Sonora, audição, colorida, visão, aroma, olfato. Beleza? A gente chega na prosopopeia e na personificação. Aqui é bom a gente ter cuidado, porque algumas pessoas colocam as duas como se fosse a mesma coisa, mas não. Tem uma diferença. A prosopopeia está em dar falas humanas a seres irracionais. Já a personificação é dar características humanas a seres irracionais. Igual aqui, a gente tem a Lula falando, prosopopeia. Os animais jogando berimbau, personificação. Beleza? A hipérbole consiste no exagero de alguma coisa, por exemplo, a mulher se esconder dentro da cama. Isso aqui é um exagero, para mostrar que a cama é boa, que a cama tem bastante espaço. Aqui a aversão da Anésia pela amiga dela é tão grande que ela hiperboliza a amiga nos sonhos. O eufemismo já é o quê? Ih, aqui foi errado. O eufemismo já é o quê? O eufemismo já é o contrário da hipérbole, que é tentar amenizar a coisa. Por exemplo, se eu digo para uma criança, aqui em Álvares de Azevedo, coloco o seguinte: não chorem, que não morreu. É um anjinho no céu, que um outro anjinho chamou. Era uma luz peregrina, era uma estrela divina, que ao firmamento voou. Então aqui ele ameniza o sentido da palavra morrer. Entenderam? Já gradação é eu ir do menor para o maior, no sentido menor para o sentido maior, ou vice-versa, do maior para o menor. Por exemplo, casa, bairro, cidade, país, mundo. Rato, ratão, tigre, leão. Nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu, mediu-se. Pobre, subalterno, nada, por exemplo. Trocadilho para paronomásia é o jogo de palavras. E esse jogo de palavras tem a ver com homônimos e parônimos. Parônimos são palavras com som parecido, com uma pronúncia parecida, enquanto pronúncia ou escrita parecida, enquanto homônimos são 3 tipos. Palavras com sons iguais, homófonos. Palavras com escrita igual, homógrafos. Palavras com som e escrita igual, homônimos perfeitos. Percebam que aqui, homônimos, homo, vem de igual, homossexual, ou então o sexual que se relaciona com a pessoa que se relaciona com a outra do mesmo gênero, ou então Homo sapiens, por exemplo, pertence à mesma colocação. Então aqui homônimos tem esse sentido, né, de iguais, e aqui homônimos, mesma pronúncia, homógrafos, mesma escrita, filósofo e filosófico. Aqui a diferença é um acento, mas isso não interfere em muita coisa pra gente não. E os homônimos perfeitos, por exemplo, pelo, para. Antigamente tinha uma diferença, mas hoje em dia não tem mais. Beleza? Aqui tem um pequeno textinho sobre ironia e humor. Pessoal, cadê vocês? Alguém ficou com alguma dúvida? Uma dúvida? Show de bola, então. Alguém tem alguma dúvida nos exercícios? Ih, minha bateria tá acabando.
Se ninguém tem nenhuma dúvida, então, pessoal, a gente encerra por aqui. Muito obrigado pela presença. Foi um prazer conhecer vocês. Eu espero que tenha feito a chamada automático. Mas fiquem bem. Deixa eu parar aqui. Usem máscara e até a nossa próxima aula. Beleza? Tchauzinho, gente. Abraço. Qualquer coisa é só mandar. Eu esqueci de colocar aqui. Quem quiser pode entrar em contato comigo. Esse daqui eu tenho certeza que eu vou responder. Quem quiser pode entrar em contato comigo por esse telefone, beleza? Tchauzinho, gente.